Olá, caros alunos, sou a professora Luciana do Instituto Monte Oreb e hoje nós vamos falar sobre legislação de ensino. É uma matéria muito densa, ela tem muitos contextos, muitos artigos, incisos, né? Então, pega seu copo d'água, seu cafezinho e vamos começar. Vamos falar aqui, vamos abordar alguns temas sobre funções do secretário, as habilidades que um secretário deve ter, o seu comportamento dentro de uma instituição, né? A legislação, toda ela do direito, uma introdução do direito educacional. Então vamos começar a falar sobre as funções que regem sobre o secretário escolar, tá? Aqui nós temos a legislação, a introdução e as funções do secretário escolar. O secretário é responsável pela organização, pela parte burocrática, pela parte que guarda, que rege as legislações de ensino, que rege a documentação, pela documentação e a preservação do tempo da documentação. No espaço, pelo aspecto legal da vida escolar na sua forma global, ou seja, por todo o tempo que é regido essa guarda, é responsabilidade, é função do secretário escolar. A função de integração na instituição educacional envolve também direção, o orientador educacional, os docentes e o secretário escolar. Cada um dentro de sua área é um líder, ou seja, o secretário dentro da secretaria, ele é líder. Ele delega funções, ele delega responsabilidade a outros auxiliares, assistentes. Ele é líder junto com os orientadores, com a direção, com a equipe pedagógica. Cada um tem uma ideia, uma formação, um ponto de vista. E todos juntos fazem com que forme ali uma integração de conteúdo, integração de equipe. E o trabalho ele rende mais, porque se cessa eu sozinha dentro de uma instituição, a minha criatividade ela vai se cessando desde que eu não compartilhe com outra pessoa. E o outro acrescenta, então vai fazendo essa integração crescer, progredir no trabalho educacional. Verifica-se então se a integração foi concluída em profundidade, aceitando-se a si mesmo em cada membro, incondicionalmente. O líder constituirá uma inspiração viva para seu grupo de trabalho, dessa forma, exemplificando a sua atuação no que se refere à área de gestão. Então, o líder, essa sua função, dentro da sua área, fazer a gestão, fazer a organização, fazer as delegações, liderar, organizar, planejar e junto com outros membros de outros setores, igual os coordenadores, a equipe de diretores, orientadores, fazer com que o trabalho se integre, seja um só. Essa é uma das funções do técnico, secretário escolar. Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos do ciclo de pessoal e de gestão em instituição de ensino. Quais são esses instrumentos de planejamento? É você ter datas mais próximas, não deixar vencer os prazos, é você ter a observância do trabalho que foi lhe demandado, você concluir a tempo, um prazo correto, fazer toda a documentação, as respostas de solicitação. Então você vai planejar uma rotina, planejar de acordo com as datas comemorativas, com o calendário escolar, a sua vida, a sua atividade dentro do âmbito da secretaria. Identificar e saber interpretar a legislação nacional e local sobre a educação. Nós vamos falar bem profundamente sobre a lei que rege, que disciplina, né, a instituição de ensino, a educação, executar serviços e funções profissionais, aplicar na prática, no ambiente escolar, todo esse conhecimento. Então, através do curso, vocês vão ter um amparo legal, que é esse prévio conhecimento, e a função de vocês é que na prática seja aplicado todo esse conhecimento, em prol de um único objetivo, que é a educação, que é a integração, essa formação de técnico e secretariado. Diante desses princípios, cabe ao aluno, com qualificação profissional de nível técnico, auxiliar e assistente de secretaria escolar, ser capaz de quê? Identificar, interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, do planejamento tático e do plano do diretor,
aplicáveis à gestão organizacional. Vamos falar sobre esses princípios. Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizando-os no processo de gestão. E utilizar os instrumentos de planejamento, controlar, avaliar os processos, os ciclos, recursos, os materiais que a instituição ela tem, a tecnologia que é oferecida, se há sistemas, né, vocês têm que ter esse conhecimento de aplicar, fazer. Em um tempo bem antes era o SGE, hoje é um outro sistema que é imposto dentro da educação, tá? Principalmente a escola pública. Identificar as estruturas orçamentárias e societárias da organização, identificar os fundamentos, as estatísticas descritivas, utilizar as técnicas de redação oficial com correção. Nós tivemos também um avanço, uma modificação, e é prescindível que vocês tenham esse conhecimento dessa modificação ortográfica, né, dessas modificação ortográfica, utilizar essas técnicas, cumprir a legislação de ensino vigente, lembrando que essa legislação, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases, ela passa por reformulações constantemente alteradas, acrescidas, de incisos, alíneas, e é importante que o secretário tenha essa atenção, esse cuidado em acompanhar as mudanças da legislação, tá? E quais são as habilidades e as competências de um secretário? Uma característica fundamental do secretário escolar, devidamente habilitado, ou seja, com o curso, a de saber transferir, de delegar. Eu tenho que ter uma forma, um jeito de delegar as funções. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, que isso seja feito, faça dessa forma. Não. Eu tenho que ter um controle do que eu estou delegando e qual é o objetivo daquela delegação, o que eu espero conseguir. E caso haja alguma inconveniência, algum erro da pessoa que executou aquilo que foi delegado, a responsabilidade ainda é do secretário escolar. Tá? O fato de eu delegar alguém, eu não estou eximindo-me de culpa, pelo contrário, eu tenho que organizar, eu tenho que estar presente, orientar, eu tenho que observar aquilo que eu deleguei, eu tenho que acompanhar para que tudo saia de acordo com aquilo que foi solicitado. Então é uma das habilidades, saber delegar, saber transferir uma responsabilidade, uma atividade a outro, que não precisa realizar pessoalmente, né? No caso, se você não puder realizar pessoalmente, você pode fazer essa transferência, essa delegação de atividade. Atender a compromissos fora da escola, num órgão público, geralmente tem as regionais de ensino que faz solicitação, que o secretário participe de alguma atividade, de algum evento com outros secretários, um curso de capacitação. Então, vocês precisam atender a compromissos fora da escola também. Organizar algumas atividades organizadas pela Secretaria de Educação, outros órgãos. Manter contato com essas instituições, porque caso vocês precisam conhecer o elo de ligação entre a regional de ensino. Atualizar-se, lendo e estudando a legislação, as diretrizes educacionais que emanam de órgãos, decisões, decretos que estão em vigor. Vocês precisam participar mais efetivamente da vida da instituição de ensino, da comunidade, comunicando-se com o diretor ou supervisor escolar. O chefe de secretaria, ele é os olhos do diretor. Então, assim, é um cargo de confiança. Vocês precisam estar atentos ao que acontece e saber, né, ter noção dessa parte, tanto da parte burocrática e da parte de gestão, da parte de integração de um grupo. Vocês também precisam ter um contato com os coordenadores educacionais, com orientadores educacionais, poder assistir aos docentes, né, refletir com maior segurança sobre suas atribuições, tendo como bases legais o regimento escolar. Toda instituição ela tem um regimento escolar, é preciso acompanhá-la, é preciso estar dentro dessas normas, é preciso conhecer a norma da instituição, o planejamento da instituição, o currículo e as atuais leis de ensino. Lembrando que as delegações feitas não isentam o secretário escolar da responsabilidade, pois o resultado do desempenho de qualquer atividade retorna a quem a delegou, tá? Mas eu acabei de falar para vocês que isso não isenta vocês quando delegar a alguém e a atividade não foi executada conforme solicitado,
e não isentam-se de culpa. Ainda falando sobre habilidades e competências do secretário escolar, o aluno, quando ele conclui o curso técnico em secretariado escolar, nessa área de gestão, após períodos de intensa formação, de leitura, de conhecimento, de pesquisas, de busca, essa formação toda teórica, e algumas vezes aliada à prática, porque exige-se o estágio obrigatório, então, tendo construído esse perfil profissional seguro e autônomo, deverá, especificamente quanto à sua atuação, além das competências e habilidades aqui que foram ditas, especificadas para auxiliar o assistente de secretaria escolar. Caso a sua função não seja de chefe de secretaria, mas de secretariado escolar, então vocês têm todo esse perfil, todo esse gabarito, essa experiência de atuação como assistente de secretaria escolar. Vocês precisam então ter nessa formação equipe, espírito de liderança, ser um autêntico líder, elaborar cooperativamente com seus colaboradores, com outras equipes, com outros secretários, fazer planejamento do serviço da secretaria escolar, detalhando em documento próprio, que tem atas, os objetivos a alcançar, projeto político-pedagógico, a previsão e a programação de ações e cronograma de distribuição dessas ações, interagir junto a outros órgãos de instituições educacionais, que havíamos dito, que tem a Regional de Ensino, a Secretaria de Educação, planejar, coordenar e controlar e supervisionar as atividades da Secretaria e estabelecimento, assistir à direção do estabelecimento de ensino em serviços técnicos, pedagógicos e administrativos, organizar e manter atualizada a escrituração escolar, que é toda aquela documentação vigente da escola, organizar e arquivar a coleção de leis, de outros atos legais que dizem respeito às atividades inerentes à instituição de ensino, cumprir a legislação vigente, o regimento, e instruir processos. Então, tudo o que já havíamos dito, aqui a gente se resume nessas habilidades e competências que faz parte do perfil do profissional técnico em secretariado escolar. Os alunos do Instituto Monte Oreb, desde o início, que é quando começa o curso, eles têm o quê? Essas atividades que são relativas ao curso. Ele é alertado para que no exercício de suas atividades, tanto de auxiliar e de assistente de secretário escolar, propriamente dito, observe a necessidade de dar atendimento a todos. Então aqui vocês estão sendo instruídos a dar esse atendimento sem distinção de credo, raça, cor ou qualquer outra forma de discriminação, de acordo com a Constituição Federal. Respeitar e acatar determinações oriundas de ordem superior, existe uma hierarquia institucional, vocês devem à hierarquia do diretor, então tem que ser respeitado essa hierarquia, respeitar o melhor relacionamento da instituição educacional com a comunidade é o público de forma geral, são os pais de aluno, são as pessoas que frequentam a instituição, quem presta serviço à instituição, não se valer de seu cargo para tirar vantagens de alguma coisa ou de alguém, cumprir o horário, executar as tarefas que lhe forem confiadas, tudo que lhe for demandado, cumprir com êxito, ter assiduidade, compromisso com o seu trabalho, manter uma atitude de estímulo e de exemplo em todos os momentos, poder ajudar o próximo, trabalhar em equipe, se envolver com o trabalho educacional. Ter um elevado senso de responsabilidade, discrição e discernimento no trato com seus superiores, a forma como você coloca o seu ponto de vista, como você coloca as questões do dia a dia, como você aborda tudo isso, como você atende aos discentes. Então, manter em alto nível o relacionamento com os professores e os demais funcionários da instituição. Capacitar-se para o desempenho de suas funções. Estar sempre se atualizando, buscando conhecimento, essa pesquisa de crescimento. Atualizar-se permanentemente, até porque tudo é um processo e tudo é mutante. As coisas vão evoluindo de acordo com o que a sociedade passa a exigir mais, então você tem que acompanhar esse processo. Reconhecer suas limitações e esforçar-se por superá-las. Manter sigilo profissional. Principalmente manter sigilo profissional. Você vai tomar conhecimento de uma rotina, de uma vida, tanto de alunos, com pais de alunos, de professores.
Então, assim, essa descrição, esse sigilo, ele é imprescindível. Tem que ser característica sua. Respeitar a profissão de técnico de secretariado. Cumprir com as suas obrigações de forma honrada e correta. Isto posto, são virtudes. Quais são as virtudes? A lealdade, né? A lealdade ao trabalho, a lealdade ao próximo, lealdade à equipe profissional e a você, né? Ser leal com você mesmo. A honradez e justiça. Dentre outras, são imprescindíveis na personalidade da pessoa qualificada, do profissional que terá diante de si uma secretaria escolar. Então, essa parte introdutória, ela fala sobre a função e as habilidades que deve ter um profissional, né, técnico em secretariado escolar. É aquilo que vai te formar profissionalmente. Nós vamos fazer uma introdução agora ao direito, tá? Vamos tomar como base alguns tópicos, o que são fontes, o que é direito, o que são leis. Vamos conhecer um pouquinho desse assunto para poder chegarmos na Lei de Diretrizes e Bases, que é a lei predominante da educação, abaixo da Constituição Federal, é claro. Nós vamos falar dela bem a fundo, mas antes disso faz necessário que tenhamos esse embasamento, esse conhecimento sobre direito educacional. O direito, o conceito e a metodologia. Renato Alberto Teodoro, mais conhecido como Didi, ele defende a existência do direito autônomo. Vê o direito educacional como sendo um conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos que versam sobre as relações de aluno, professores, administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos mediata ou imediatamente no processo de ensino-aprendizagem. Então, qual é o conceito? O conceito de direito educacional, então, sendo como um conjunto de normas. Nós temos esse conjunto de normas. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos a Constituição Federal, nós temos os PCNs, nós temos as diretrizes, temos decretos, temos legislações que versam sobre o direito educacional. Então, tudo isso unido se torna o quê? Normas, conjuntos, princípios que vão regulamentar o que é a vida, vão estruturar essa vida educacional. A educação básica, a educação superior. Conceito de direito. Direito é uma ciência. É uma ciência que estuda, estabelece e sistematiza as normas necessárias para assegurar o equilíbrio das funções do organismo social. Uma sociedade, ela depende de regras, ela depende que haja essa justiça, até para ter harmonia, né, no convívio. Então, essa é uma das suas funções, trazer harmonia dentro de uma sociedade. O direito em uma sociedade democrática é a base da ordem social. Daí vem aquele conceito popular de que direito é ordem. Isso é um conjunto de regras obrigatórias que garantem a convivência social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. Imaginem vocês uma sociedade sem nenhum tipo de regras, de limitações. Vamos dar um exemplo, por exemplo, assim, mais dia a dia. Um semáforo vermelho. Ali é um sinal de obrigatoriedade, de organização de um trânsito. É uma lei. É uma lei de trânsito. Aqui nós temos a lei educacional. Mas para que vocês compreendam o exemplo, quando está o sinal vermelho, ela está te dando uma ordem de para. E se não houvesse essa organização, a bagunça não seria. Então as leis, elas são fundadas para que haja esse equilíbrio, para que tenha essa harmonia em uma sociedade. E ela sempre busca a justiça. É a ciência da justiça. O direito como padrão objetivo e justo. O direito objetivo, ele provém de um órgão estatal competente, que é o Poder Legislativo, que legisla. Mas, apesar disso, a noção de direito objetivo está intimamente ligada à noção do que é justo. De fato, o direito objetivo, ele deve ser justo, o que se expressa no princípio dar a cada um o que é seu. Sabe aquele ditado popular, dai a César o que é de César? Objetivos do direito. Qual é o objetivo do direito? O direito deve existir, portanto, em função da sociedade. Isto é, em defesa da harmonia social, para possibilitar o desenvolvimento individual e coletivo. O direito tem como meta promover o bem comum, que implica justiça, segurança, bem-estar, progresso. Então, esses são os objetivos, as finalidades do direito. Então, a gente já sabe um pouquinho qual é a função do direito, né? É uma ciência, a matéria de uma ciência jurídica,
e legisla. Nós vamos falar, e traz também a importância de que haja harmonia em uma sociedade. Então nós temos aqui a importância das constituições e dos códigos e das leis. Qual é a importância dessas constituições, dos códigos, das leis? Pois eles tanto fixam as linhas gerais da organização social, da convivência humana, quanto eles fornecem o quê? Subsídios essenciais para a solução de conflitos. Então, há essa importância. Hoje, por exemplo, um conflito que vocês venham a ter, certamente eles podem já estar amparados dentro da Constituição Federal ou de alguma outra lei que regulamenta e versa sobre aquele problema. Então, essa é uma importância, você ter uma das constituições e códigos. Para que haja o quê? Essa essência. O direito tem um papel fundamental de reger a vida em sociedade, estabelecendo a organização e as condutas necessárias ao desenvolvimento coletivo, tanto individual quanto coletivo. E existe uma tridimensionalidade do direito, que são os fatos, a norma e o valor. O que vem a ser o fato? Os fatos são as relações sociais, são responsáveis pela dinâmica da história. Eu vou dar um exemplo para vocês. As normas, o que são as normas de conduta humana impostas pelo Estado, ou seja, são a legislação, são as regras, são as leis, cujo cumprimento pode ser exigido por uma lei. E os valores? Os valores são humanos, especialmente da justiça, que deve ser embasado da lei e que justifica a sua aplicação. Tem um exemplo aqui para vocês, dizendo assim. Em uma conversa, 3 amigos leram no jornal que uma mulher de 19 anos, mãe de 3 filhos, ganhava um salário mínimo. E aí ela foi condenada a 3 anos de prisão pelo crime de aborto. Aí um dos amigos, que cursava direito, opinou que a condenação foi válida, pois o aborto constitui um crime, né? Então a condenação dela foi válida. Aí um segundo discordou, pois de acordo com a pesquisa que o irmão dele tinha realizado, 1.500 mulheres realizavam aborto no período de 1 ano e nenhuma era acusada pelo delito. O que quer dizer que, na realidade, a lei não tem eficácia. Já um terceiro amigo afirma que o problema possui um caráter filosófico. Por quê? Porque, para ele, deve analisar se moralmente se é correto condenar uma jovem que, apesar de tirar a vida, né, do feto, tirar a vida, mas não tinha condições de oferecer uma vida digna a essa criança. Então, abordando essa esfera de idealidade e legitimidade, ele abortou isso aí. Abordou esse tema, idealidade e legitimar. Então, o que quer dizer? O fato, ele foi apresentado, que é o fato da mulher não ter condições, né, ter salário de sustentar, e cada um teve uma visão moral de valores humanos, né? Foram 3 pontos de vista do mesmo caso. Então, daí a tridimensionalidade do direito, o fato, o valor e a norma. O que é a norma? A norma é aquilo que é aplicado. Um deles até citou, que é um Código Penal, o artigo 124, Código Penal, que é aborto. Então, são as normas, o valor, a norma e os fatos. Tridimensionalidade do direito. Uma forma com que podemos notar o trialismo do conhecimento jurídico no nosso dia a dia, que foi esse que eu passei para vocês, foi esse exemplo. Então, mais fácil de vocês compreenderem. E aqui nós vamos falar sobre a principal fonte do direito no Brasil. Qual é a principal fonte de direito no Brasil? Óbvio, é a Constituição Federal. Ela é a lei maior, é a lei mãe, né? É ela que rege sobre todas as outras leis. Não tem lei maior. Então, na pirâmide, na autarquia, a Constituição Federal predomina, está no topo. Tá? Esse é um conceito que se aplica perfeitamente na República Federativa do Brasil. A metodologia empírico-indutiva. Qual é a fonte fundamental? É a jurisprudência. E o que vem ser a jurisprudência? É uma fonte formal do direito brasileiro e que trata o universo jurídico que se exterioriza de decisões judiciais emitidas pelos tribunais, as quais viram fonte e consulta para decisões futuras. Então, tudo que os tribunais hoje eles decidem vir uma norma, pode ser consultada futuramente. E tem como caminho o raciocínio indutivo, empírico e experimental, que acompanha e procede retirando de casos já julgados de aplicações como ocorre nos Estados Unidos. Eu vou dar também um exemplo para vocês, para entenderem melhor sobre o empírico. A metodologia teórica
dedutiva, no Brasil, é a que mais é aplicada e é a mais adequada. Ela tem efeito de estudo do direito. Entre nós, parte de conceitos básicos e princípios fundamentais, que se constituem enunciados teóricos capazes de levar a um enquadramento do fato, da norma ou específica. Por exemplo, agora, método dedutivo e indutivo. O que vem ser? Todo mamífero tem um coração. Primeira premissa é verdadeira, né? Todo mamífero tem um coração, tá? Ora, todos os cães são mamíferos. Então, essa segunda premissa também é verdadeira. Então, logo, todos os cães têm um coração. Uma conclusão verdadeira, dedutiva, dedução. O cobre, ele conduz energia. Parte de uma premissa verdadeira. O zinco conduz energia. Segunda premissa também é verdadeira. Logo, todo metal conduz energia? Não, né? É uma conclusão provável. Então, é indutivo. Não tenho certeza absoluta. Esses são os conceitos, e aí nesses exemplos fica mais fácil de você saber o que é dedutivo, dedução, né, que leva quase a uma clareza, indutivo, é provável. Conceito de direito educacional. O direito, de forma geral, é uma ciência jurídica, né, uma ciência que busca sempre trazer a verdade, a justiça. Só que agora nós vamos falar do direito, só que focado dentro da área educacional, do nosso campo, da área de atuação educacional. No direito educacional, nós podemos abstrair 3 formas de enfocar, que é o conjunto de normas que regulamenta as partes envolvidas no processo, né? Os docentes, os discentes, os administradores, os orientadores, o corpo pedagógico, a faculdade atribuída a todo ser humano, a que se constitui essa prerrogativa de aprender, ensinar, se aperfeiçoar, tudo isso que traz conhecimento, busca, o ramo da ciência jurídica, especializada na área educacional, para o caso específico, nesse caso, o nosso secretário escolar. Qual a diferença entre legislação de ensino e direito educacional? Ora, legislação de ensino, a legislação é tudo que eu tenho que normatiza a educação. Decretos, regimentos internos, lei de diretrizes e bases, resoluções. Tudo isso junto é uma legislação, é uma fonte de pesquisa, né? E o direito, ele é mais abrangente. O direito, ele é a parte jurídica. Aqui eu trouxe para vocês um conceito mais formalzinho. A legislação educacional, ela se limita ao estudo do conjunto de normas sobre educação, leis federais, estaduais, municipais, pareceres, decretos, portarias e regimentos. Então, todos esses são a coleção de legislação, forma a legislação. E o direito educacional é o conjunto de técnicas, de regras e instrumentos jurídicos sistematizados que objetivam disciplinar o comportamento humano relacionado à educação, mas necessariamente a brasileira. O direito educacional como disciplina autônoma. É uma disciplina nova, não pode ser vista e estudada tão somente dentro dos limites das diretrizes da legislação, mas deve ser tratada à luz de todas as diretrizes que lastreiam a educação e os princípios que informam todo o ordenamento jurídico. E como aconteceu essa origem? Como se deu a origem do direito educacional? Então, as origens do direito educacional no Brasil, elas remontam à criação do primeiro colégio, em 1549. Pelo quê? Pelos jesuítas. Padre Alberto de Nóbrega. Isso. Durante 210 anos, todas as unidades de ensino eram mantidas pela iniciativa privada. Não se existia instituições públicas. Somente a partir de 759, que a educação ela passa a ser compartilhada com o poder público. Mas ela era financiada por Portugal. Durante toda a fase de colonização, as normas eram emanadas de Portugal. Face à inexistência de poderes próprios no Brasil, o ensino atendia somente as primeiras letras, ou seja, a alfabetização, aquela cartilha, né? E seguia, então, essas linhas do real, de um colégio de Coimbra, de Portugal. E aí, com a chegada da família real, em 1808, é que iniciavam os primeiros programas voltados para o ensino superior, com a instalação dessas escolas de nível. Então, começou com os jesuítas. O direito educacional brasileiro, ele tem em sua base histórica como pilar básico o Alvará de Dom Sebastião, que foi datado em 1564, o qual fixava uma redízima, ou seja, uma parte do dízimo para os empreendimentos missionários. E o que vem a ser, então, a extensão da matéria?
A extensão da matéria são os tipos de lei. São assuntos que vêm se avolumando extraordinariamente desde a primeira carta que foi sancionada pelo imperador Dom Pedro. Então pensem vocês, toda a documentação que desde a época foi acumulando-se, virou que uma extensão da matéria, vem sendo estudado, pesquisado. Acho que tem mais de 1.500 páginas, muito mais. Doutrinas homogêneas e peculiares. Possui, portanto, o direito educacional princípios doutrinários, que diferenciam de outras disciplinas. Mas aqui no ramo do direito educacional, esses princípios faz um enfoque específico. Princípios típicos da área educacional. Vamos ver um dos princípios que diferencia a educação pública, por exemplo, a gratuidade do ensino, a terminalidade, a igualdade de condições de permanência e métodos próprios do direito educacional. Métodos é a pesquisa, né? Nós tivemos aí Teodoro Dondi, um dos estudiosos pesquisadores, temos outros, Anísio Teixeira, e lei do capítulo 2. Qual é esse conceito dessa lei? O que é a lei? A lei é um sistema de regras. São criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular o quê? Comportamentos. E também definida como ciência da justiça. Nós falamos dela, mas agora eu estou passando o conceito para vocês. Nenhuma lei, sob pena de ser declarada inconstitucional pelo STF. Gente, o STF é o guardião da Constituição Federal, tá? Então, nenhuma lei que é dada como inconstitucional, ela perde eficácia. Pode ser extrapolar o conteúdo da nossa lei maior, não, que é a Constituição. Nem para ampliar os direitos ali e nem para restringi-los. O que pode haver é uma lei complementar, mas nenhuma lei pode ser inconstitucional a ferir a Constituição Federal. E o que seria lei complementar? Como o próprio nome sugere, ela está complementando. Então, a lei complementar, ela nasce para complementar a Constituição Federal. Quando tem lá o artigo tal, tem lei complementar, quer dizer que aquela lei entrou para complementar um texto da Constituição, tá? Então, ela é maioria absoluta do quórum, que são dos legisladores da casa, tem que ter a maioria absoluta. É uma lei que tem como propósito complementar e explicar algo à Constituição. E leis ordinárias, qual é o conceito? Ela não precisa ser votada pela maioria absoluta, pode ser a maioria simples, ou seja, um texto da casa. É um ato normativo primário e contém, em regra, normas gerais e abstratas. Ou seja, cria, modifica e extingue direitos. É mais simples. E medida provisória? A medida provisória ela tem força de lei e ela é pelo presidente, tá? Ó, é um ato unipessoal do presidente da República, com força imediata de lei, sem participação do Poder Legislativo. Então, assinou, está valendo.